Me ajude. Meu nome é Reneide, eu vou coordenar, eu já estou coordenando este Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional e também todas as ações que digam respeito à educação interprofissional na faculdade, porque vocês também vão ter módulos interprofissionais nas tutorias, a gente vai organizar laboratório, vai organizar a prática de vocês no IMIP, agora isso é um processo, não vai ser tudo de uma vez, então a gente está iniciando a máscara, iniciando esse processo com as tutorias interprofissionais. Tanto que vocês fizeram, né, um grupo interprofissional, foi uma primeira experiência, e hoje é o grupo focal para a gente saber como foi para vocês essa experiência e a gente ir ajustando esse processo ao longo da nossa caminhada, tá? Eu me chamo Eveline, eu sou tutora de medicina da PAC e vou estar como ouvinte do grupo focal. Isso, ela vai ser a nossa observadora e eu vou mediar, tá? Sou Paulo Roberto, sou estudante de medicina da FPS. Sou Caroline, eu sou estudante de medicina da FPS. Sou Dona Paloma, sou estudante de medicina da FPS. Sou Maria Luísa, estudante de medicina da FPS. Meu nome é Arthur Almeida e sou estudante da FPS. Meu nome é Bruna Castelo. E eu sou estudante de medicina da FPS. Meu nome é Rani Mídia, sou estudante de medicina da FPS. Meu nome é Maria Luísa Castro, também sou estudante de medicina. Meu nome é Amanda Rocha, estudante de medicina da FPS. Meu nome é Ariana Cunha, estudante de medicina da FPS. Eu vou fazer uma proposta para a gente tirar as máscaras, porque senão não vai ficar ao vivo. Como é só nesse momento aqui. Não precisa nem do corpo. Porque assim, a gente sabe que a questão das máscaras já não está sendo mais utilizada, mas em local de estudo tem que usar a máscara. Quem não se sentir à vontade para tirar pode ficar, contanto que fale alto, tá bom? Como é um momento de contato muito pequeno, também não tem muitos riscos, e o risco com máscara sem máscara. Então, aí, como eu vou mediar, tem um roteiro. Todo grupo focal, a gente tem um roteiro sobre essa questão. Já disse a vocês não sei se todo mundo leu o termo de compromisso, que diz que isso é uma pesquisa. Então, tá aí tudo explicado, mas se vocês precisarem de mais alguma informação, se tiverem alguma dúvida, vocês têm que perguntar agora para poder esclarecer, tá? Que é uma pesquisa, a gente tem uma pesquisa grande, todas as iniciativas que a gente está fazendo na faculdade, ela tem uma pesquisa que a gente chama âncora, que já está aprovada aqui no Comitê de Ética da faculdade. E esse grupo focal faz parte dessa pesquisa, tá certo? Então, aí para a gente começar, a gente pode já pedir para se apresentar, já me entregaram. Alguém não me entregou aí do TCLN, que eu preciso dessas. Pronto. A gente tem um tempo estimado de 1 hora, mas a gente não vai ter esse tempo hoje, né? Pedir para os celulares ficarem no silencioso ou desligado, porque senão atrapalha demais a gravação. E a outra coisa é conversa entre 2 ou 3 pessoas, que aí a gente não consegue ouvir. Então é um pouco, esse vai ser meu papel aqui de chá. Para começar de uma maneira geral, eu queria saber, quem for falar, levanta a mão, aí fala um de cada vez, tá bom? Como foi a experiência, a primeira aproximação de vocês com essa questão da educação interprofissional? Quem quiser começar, já pode começar. Eu começo então. A minha primeira vivência com isso foi no caso do profissional. Eu particularmente não gostei, não achei que foi proveitoso, vantajoso para o grupo, porque as pessoas que chegaram não chegaram para somar, assim, era um sacrifício para fazer uma delas falarem. No final das contas, só uma que se soltou um pouco mais, mas assim, não foi nada para tirar grande proveito. E juntou que na tutoria acabou que os 2 grupos tiveram objetivos opostos. Então, assim, coisas que eles não tinham visto, a gente já tinha visto. Então, assim,
A gente não podia falar, porque a gente já sabia aquilo, a gente não ia debater uma coisa que a gente já sabia, se o objetivo deles era pesquisar sobre aquilo. Aí a gente deixava aberto para eles falarem, eles não falavam. Aí ficou uma coisa assim que eu particularmente não gostei. Eu preferia ter feito com o meu grupo completo, inteiro, porque a gente ia ter conseguido debater mais e puxar mais e fazer suposições e tudo mais. Vai, pode falar. Eu também fiz parte dessa integração com as pessoas de odontologia e quando eles vieram, eu concordo muito com o Malu, porque eu não saí do meu tutor, eles vieram para o meu tutor. Então, basicamente, a minha tutoria foi voltada para os meus objetivos e eles ficaram lá sem poder discutir porque eles não estavam dando o mesmo assunto. De primeiro, eu achei que tinha sido uma ideia maravilhosa, mas quando aconteceu, não ocorreu essa integração de verdade, sabe? Porque eles não puderam debater e a gente ficou debatendo. Então, eles também não queriam falar, porque estavam com vergonha de ter sido jogados lá no grupo e não tinham o mesmo objetivo, sabe? Mas, sim, eu fui, no meu caso, eu fui para o grupo de odonto. E aí, como a gente falaram, o assunto não estava bem integrado, mas além disso, eu senti que tinha um nível diferente de, não sei se era de interesse, porque assim, a gente chegou e perguntou, vocês estão o quê? Aí eles falaram, não sei, alguma coisa de saúde, sabe, tipo uma coisa muito jogada assim. Aí perguntou, vocês estão por onde? Aí eles, por que livro? Que a gente estava estudando pelo Rocoral na época, que era epidemiologia, né? Aí eles falaram, não, a gente não procura livro não, na internet. Eu falei, tá, mas mais ou menos por onde? Sei, uma coisa muito jogada. Então, tipo, a gente tentava aprofundar nas discussões, mas não ia o grupo todo, ia realmente só o pessoal que é da minha tutoria, assim, sabe? Posso falar? pode. Eu fui pro grupo de odontologia. Eu saí da minha tutoria normal e fui pro grupo de odontologia. Assim, eu achei uma coisa meio desorganizada, porque ficou desproporcional, sabe? A quantidade de pessoas dentro da sala, na minha sala pelo menos, era muito grande. Não tinha como as pessoas falarem, assim, cada um falar alguma coisa, aí começou a repetir, todo mundo começou a repetir a mesma coisa. Eu fui no fechamento de casa, porque a abertura eu tinha faltado, mas assim, o fechamento eu achei que foi, assim, péssimo, porque eu justamente conseguia ver a diferença entre os dois alunos, sabe? Tipo, justamente por causa dos objetivos. Tipo, um grupo tinha um objetivo de odontologia e eles falavam com uma certa profundidade e a gente tinha outro objetivo. Só que a dinâmica não estava funcionando, porque tinham pessoas que não se sentiam confortáveis para falar. Aí, sei lá, foi uma coisa muito... Eu não gostei da dinâmica. Ela, Tipo, como o Malu estava falando, por exemplo, é legal a ideia de ser interprofissional. E também eu fiquei lá, tipo, nossa, vai ser legal porque vão ser ideias diferentes que a galera vai trazer e tudo mais. Mas na prática, realmente, a nossa dinâmica é um pouco diferente. Tipo, na nossa sala mesmo teve uma menina que ela falou, vou falar sobre isso e tal. E aí a gente, nossa, ela vai falar, porque eles, é o que realmente ela falou. Eles ficam um pouco, não sei, tímido. E teve um menino mesmo que não falou nada, no meu tutor tentando puxar, e aí, tal, isso aqui, ele não falava nada. E aí, justamente isso, tipo, ela ia falar e na hora que ela falou, ela começou a ler. Aí, tipo, a gente não tem essa, nem pode, na verdade, né? Aí eles a gente não sabia, mas eles podem e tal, então é uma dinâmica um pouco diferente. Aí o fluxo acaba, tipo, é o que o líder estava falando, tipo, não fica uma coisa muito fluida, sabe? Fica uma coisa muito parada, a gente não aprofunda e tal. Eu acho que falta um pouco de organização, porque no iniciado ela tinha muita gente, e eu soube que teve turma de medicina que ninguém foi, ficou 4 pessoas no grupo e ninguém deu muito lá para contribuir, ou seja, ficou eles e não teve nenhuma contribuição. No meu caso, as pessoas estavam muito perdidas, atrasou muito para a gente começar, porque eu não sabia nem para que sala eles iam, porque foram jogados, falaram isso, não teve nenhuma organização. Eles chegaram lá e falaram, vocês vão ser encaminhados para tal, mas não foi especificado. E aí, o que aconteceu? Além de eles terem uma dinâmica de tutoria muito diferente, acabou atrapalhando a nossa, porque elas abriram o caderno lá e achavam que podia, e foram 3 meninas para minha sala, só uma falou no fechamento, elas ficaram caladas,
E a gente até tentou integrar, até que uma meu tutor deu a ideia dela ser coordenadora, para ver se funcionava, para ver se eles participavam, mas ela também não participou, ela só coordenou, ela não participou da discussão. E eu acho que foi isso. Não, mas só. Tipo, acho que a gente vai começar a se repetir um pouquinho, mas assim, o que eu acho, na minha opinião, assim que eu saí, foi realmente, eu gostei da ideia de. Tudo que você falou na disposição, né? Que no dia a dia a gente vai ter a prática com vários profissionais, é importante, a gente sabe vai acontecer cada um e tal. Mas eu acho que o problema desse primeiro caso profissional foi mais realmente isso da desorganização. No sentido de os nossos módulos eram trocados, né? O primeiro da gente era epidemia e o segundo era método de aprendizagem, e o deles era o contrário. Aí a gente chegou lá e tipo, é isso, né? A gente já tem visto o assunto e eles não. E outra coisa também é justamente da dinâmica, que assim, quando a gente troca de módulo, a gente já nota que cada um tem uma forma diferente. E de um curso para o outro foi uma diferença muito grande, assim, tipo, o jeito que a tutoria é feita, aí eu acho que se houvesse essa coordenação dos módulos e uma padronização mais bem feita de como é feita a tutoria, seria mais proveitoso. Eu acho que também as coisas vão começar a se repetir, acho que todo mundo sabe a mesma coisa. Uma coisa que eu achei importante falar, eu acho que eu tive a impressão de sentimento de recusa do pessoal de outono. Não sei se é pelo fato de forem jogados para o produto de medicina, mas a impressão que deu que eles levavam tudo que a gente de medicina falasse como verdade. Se ele falou que é de medicina, tudo bem. Então eles sentiram como se eles fossem menos, eu senti eu percebi isso. Por exemplo, eles não queriam aprofundar muito com medo de poder falar alguma coisa errada, ou da gente, porque a gente realmente chegou e o nosso grupo de tutoria, ele é bem profundo, a gente joga, a gente realmente debate bastante. O deles não, o deles era uma coisa mais rainha, então às vezes eles liam, às vezes eles falavam mais por cima e a gente não. Então eu senti que eles, pela questão da dinâmica da tutoria ser diferente, eles ficaram muito mais no campo esperando a gente dar o aval, a gente começar para eles irem. Eles não iam na mesma intensidade que a gente. Só exemplificando o que a Ana comentou em relação à desorganização, porque eu me lembrei que quando eu cheguei na sala, sequer tinha cadeira para me sentar. A tutora teve que sair para pegar uma cadeira e tiveram que esperar um pouco para continuar a discussão, porque não tinha cadeira para me sentar e também não tinha cadeira e fora o caminho. Para eu chegar na sala eu tive que sair perguntando para várias pessoas da FPS, que trabalhavam assim, mas ninguém sabia me falar, nenhum tutor chegou para falar assim, é essa sala que você tem que ir, entendeu? Então eu sinto também falta disso. Desculpa. Uma coisa que, assim, eu concordo, acho que o Carol e outras pessoas falaram também, que logo quando eu soube desse caso interdisciplinar, fiquei super empolgada, assim, que bom, a gente vai começar a aprender a trabalhar assim, de forma interdisciplinar, porque quando a gente se formar, o que mais vai acontecer vai ser isso, né? A gente trabalhar assim, com enfermeiro, com odontólogo, em vários profissionais de saúde, eu fiquei super empolgada. Mas aí, aconteceram todos esses problemas, né, que vocês já citaram, mas eu acho assim que o causador maior desse problema, ou um dos causadores, foi mais a questão do próprio caso, assim, sabe? Porque, assim, é um caso aleatório sobre epidemiologia, não é um caso, assim, que realmente estimula a interdisciplinaridade. Se realmente fosse um caso, assim, de um paciente que apresentasse algum problema de saúde bucal, que influenciasse na saúde sistêmica, que realmente precisasse tanto da intervenção do dentista quanto da intervenção do médico, o papel que cada um vai ter nessa intervenção, um caso que realmente puxasse tanto dos dois lados para cada um saber onde é que cada um vai ter que intervir. Só que não foi um caso assim. E além de ser um caso que não estimulava essa integralidade, foi estimulado assim, os objetivos de medicina vão ser os objetivos de odonto vão ser outros. Então, até nesses objetivos não teve essa integralidade, cada um teve o seu diferente. Então, tudo assim contribuiu para que a gente não exercesse a integralidade. Aproveitando o comentário de Bruna, não era nem isso que eu ia comentar, mas eu concordo, a gente sentiu uma dificuldade de colocar a questão da interdisciplinaridade no assunto que a gente estava discutindo, porque a gente imaginou que fosse meio que esse o objetivo, sabe? De introduzir esse assunto. Mas como é complicado, porque eu acho que não tem tanto a ver. E o que eu ia realmente falar é que é até talvez uma sugestão, assim, porque isso aconteceu no primeiro módulo,
acho que nos primeiros casos, assim, a gente estava todo mundo meio perdido, tanto a gente quanto eles, eu acho, meio que ainda tentando se entender como é que funciona a tutoria e tudo mais, como acho que no primeiro período. Então eu acho que o fato de ser diferente e o fato de estar no começo dos dois, eu acho que atrapalhou ainda mais essa dinâmica, sabe? Então se colocasse mais pra frente, talvez fosse melhor, eu acho. E também, não sei se no começo do primeiro caso, porque aí abre igual. E aí depois, os casos seguintes, cada um vai meio que indo pro aprofundando, deve ser aprofundado. Talvez seja uma sugestão. Mas aí, apesar, vocês acreditam que o PBL, porque a gente está numa faculdade que tem uma metodologia ativa, que é o PBL, o ABP, né? Vocês acreditam que é possível fazer esse PBL interprofissional, que ele vai ajudar na formação de vocês? Gostaria de ouvir. Eu acho que a Bruna e a Rona trouxeram exatamente isso, que a gente realmente eu tinha críticas ao aplicado, mas todo mundo aqui já concluiu. Eu acho que aí a gente tem que passar a partir para assuntos como solucionar isso. Eu acredito que o problema principal, o descompasso entre as turmas, a gente já tinha visto o assunto, então ficava ruim para a gente parecia que estava dando aula para eles e ao mesmo tempo tem a questão que a Helena falou que eles sentiam que até ofendidos, qualquer coisa que a gente falasse poderia ofender-los. Então a gente tinha essa dificuldade. Eles sentiam com vergonha de colocar, porque a gente já estava realmente sabendo o assunto e a gente com medo de se colocar, com medo de se sentir ofendidos. Então é o seguinte, que para esse tipo de tutoria, tem que se ou colocar logo no início que ninguém se conhece, que aí vem realmente todo mundo zerado, tem meio ponto, mas aí, sei lá, eu penso que deveria preparar os dois cursos. Em vez de fazer, abre na segunda e fecha na quinta, abre-se na segunda e fecha-se na segunda. Precisaria uma semana inteira para as duas turmas se prepararem e eu também não entendi a dinâmica de só alguns alunos de medicina irem para ou alguns de odonto, porque se é interdisciplinar e todos os profissionais, tanto de medicina quanto de odonto, vão trabalhar de forma interdisciplinar no futuro, por que não faz uma coisa realmente todo mundo na exposição, ó, vamos abrir o caso, nas salas tal, já todo mundo separado, eu vou saber onde eu vou sentar, vou saber qual é a minha sala e por aí vai. E aí poderia se fazer, sei lá, vamos fazer 2 ou 3 vezes por ano. O primeiro, assim que chega no curso que está todo mundo zerado. Você pode ter desde educação física a medicina, enfim, passa todos os cursos, vai no mesmo. O segundo, podemos pegar assim, o que a Bruna falou, um caso que realmente tivesse algo mais a ver, algo que você já com sua experiência de anatomia, enfim, do laboratório e tudo mais. E talvez no final do ano para fechar isso. Eu acho que é isso, que você, se é um evento que trabalha com mais de um curso, precisa de mais tempo para tanto os cursos quanto os alunos se prepararem para. Eu acho que não pode encarar vamos fechar e vamos abrir. Eu acho que falta isso também. Mas vocês acham que é possível, que é vantajoso para a formação de vocês fazer essa integração interprofissional? Não sei o que a gente quer. Acho que foi você. Eu ia responder a senhora que eu acho totalmente vantajoso essa ideia, mas como a gente contou antes, de uma forma diferente. Sim. Mas eu acho que acrescenta muito para a nossa vida profissional, sabe? Quando a gente está trabalhando em hospital, dando um plantão, eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso desde agora. Porque os médicos que já foram formados não aprenderam. E vai mudando. Responder também da avaliação, eu acho que é muito possível. Até porque o próprio método da BB, do modo que ele funciona, ele abre casos. Então não temos aquela aula tradicional que a gente segue um longo curso e desse daí a gente vai desenrolando as matérias. Não, como a abertura de casos limitados, eu acho que poderiam se pensar, justamente como a Bruna falou, o caso que teria mais a ver com a questão de odonto, como foi o caso, ou a questão de outras interdisciplinares que a gente pode ver, para misturar. Então, por exemplo, um caso que possa envolver todos os âmbitos. Então, esse era um caso interessante para poder incluir o interdisciplinar. Além de também o interdisciplinar, eu acho que quebrar um pouco essa barreira, porque realmente odonto, vou falar de odonto, odonto e medicina não se misturam. Então, quando a gente chegou, a gente sentiu aquele afastamento, tipo, eu sou odonto, eu sou medicina, não foi uma coisa integrada. Então, eu acho que com desenvolver, se a gente misturar mais, é mais natural para a gente poder se misturar, porque é o que de fato vai acontecer no futuro. Acho que é proveitoso, sim, acho proveitoso porque ela pode quebrar essa ideia de que existe um curso para igual a outro. A gente trabalha todo mundo junto e
já é bom construir isso desde cedo. Mais a ver. Vai. Eu não lembro mais qual é a pergunta, mas assim, eu queria só dar uma sugestão. Assim, se é, independente de todas essas questões, se vocês acham que é importante para a formação de vocês trabalhar interprofissionalmente. Sim, eu acho muito proveitoso. Mas assim, eu queria dar só uma sugestão, porque assim, eu acho que é muito fácil também de ficar criticando. Eu acho que seria bom você dar uma sugestão, assim, de como poderia ser melhorado, sabe? Eu acho que uma boa seria, assim, vocês prepararem casos que realmente simulem a vida real, sabe? Tipo, quais são aqueles casos que, tipo, o dentista ele vai precisar do auxílio do médico e vice-versa, sabe? Por exemplo, porque assim, eu sou dentista, sabe? E assim, eu lembro que uma dificuldade muito grande que a gente tinha era quando a gente estava vendo a parte de medicamento. Por exemplo, tinha um paciente com problema cardíaco. Aí a gente sabia que a gente não poderia passar determinados medicamentos sem antes escrever uma cartinha para o médico para saber o que é que o médico daquele paciente acha do paciente tomar ou não aquele medicamento. Só que a gente sempre estava na dúvida, como é que tem que ser essa cartinha? Será que tem que especificar isso e isso? Será que realmente é necessário? Sabe? É assim, só uma sugestão. Eu também não sei como vai funcionar daqui pra frente, mas também eu acharia interessante outros cursos também, porque a odontologia você falou bem pontual, né? Mas eu acho que enfermagem, tipo, psicologia, tem alguns cursos que eu acho que já estaria bem mais próximo a alguns assuntos da gente também, alguns casos. Ok. Se é só vocês pensarem de que, assim, de acordo com a nossa organização de semana padrão, às vezes não consegue juntar todos, às vezes não vai ser nunca possível juntar todos os cursos numa tutoria. Inclusive, tem curso que só funciona de manhã e tem curso que só funciona à tarde. Então, isso já dá uma certa... Mas tem vários cursos de manhã e tem pelo menos 3 à tarde que a gente... Agora, claro que esse primeiro momento foi mais uma aproximação maior em relação a alguns conteúdos, que foi uma dificuldade também. Mas a gente está fazendo também uma discussão de reforma na matriz curricular de todos os cursos, inclusive para poder agregar melhor esses conteúdos interprofissionalmente. Então, nesse sentido. Eu sei que vocês colocaram várias dificuldades, mas eu queria que vocês colocassem assim, para mim a maior dificuldade foi essa. Eu queria entender porque como tiveram, queria que vocês reforçassem o que foi mais difícil nessa experiência. A questão mesmo da desorganização foi o fato que mais me incomodou. Sério. A questão das salas, da estrutura da sala mesmo, quantidade de pessoas, isso. Vamos lá, vamos por aqui e depois a gente vai. O meu foi descompasso dos módulos, que a gente já viu o assunto que eles teriam dado. Então, esse para mim foi mais dificuldade. Eu acho que isso foi maior também, mas uma outra dificuldade foi realmente a integralidade de todo mundo, sabe? Todo mundo está no mesmo interesse, no mesmo ritmo. Assim, indo bem parecido com as meninas, eu acho que foi a questão do debate, tipo, de haver um conjunto de debate, não assim, eles mal falando de lá, a gente tentando debater daqui, tentando não debater coisas, porque como sabe, no descompasso de módulo, debater algo que fosse para eles debater, então eu acho que essa questão foi bem ruim. Eu iria repetir o que a Eliana falou, que é essa disparidade de objetivos e de conteúdo. Tá. Então, talvez mais. Eu só ia concordar com a Amanda, que eu acho que foi o descompasso da integralidade, porque tudo que foi feito não uniu nada. A gente só se afastou e ficou com mais preconceito ainda. Tipo assim, era para algo ser positivo pra gente, agora a gente tem receio de ter outro caso e ser organizado como era antes, sabe? Acho que isso foi o pior. E assim, vocês falaram de fragilidade, vocês consideram alguma coisa que pode ter sido vantajoso, proveitoso, uma fortaleza nesse processo? Provavelmente foi competência. Foi uma boa experiência. Que poderia existir, assim. Eu acho. Desculpa. Não, pode falar. Não, é porque assim, eu lembro da menina, eu não sei se vocês lembram, da menina de Ozônio, que ela participou mais. Eu acho que ela saiu, tipo, bem. Que legal, vocês usam cores diferentes pra tipo, destacar o que é importante, o que a gente não sabe, a gente não faz isso. Então eu acho que eles tiraram algumas coisinhas também.
E a gente, tipo, acho que valorizou um pouquinho da gente, porque a gente falou, como assim vocês não fazem isso e tal? Então, acho que eu acho que eu voltaria isso. Acho não, voltaria isso. Positivo, acho que fica a ideia, né? É uma ideia de a gente fazer um pouco interdisciplinar. Vamos tentar implementar isso, vamos ver o que a gente errou porque assim, se não tiver ideia, a gente não vai nem discutir sobre isso. Porque assim, realmente a prática em si, então, na minha opinião, foi terrível. De tudo que a gente discutiu, vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Por favor. Eu acho sobre a questão curricular, não sei se será que eu até agora não entendi por que a medicina começa com a epidemia e depois que a gente já passou mais de um ano, aí vem método de aprendizagem. Eu acho que talvez até isso tenha dificultado a situação de vocês. Se tivesse todo mundo começado pelo método de aprendizagem, porque faz sentido, já que todo mundo veio todo mundo aqui veio do ensino médio pelo método tradicional, então penso eu que a primeira das tutorias para todos os cursos seria método de aprendizagem. E seria até mais fácil de fazer essa interdisciplinaridade. Todo mundo seria do zero, né? Eu concordo totalmente com ele, mas assim, a Ayala uma vez explicou por que isso, a gente também estava questionando, sabe? Ele disse que era por causa dos remanejamentos. Tipo, um pouco de remanejado chega depois. Se perder esse módulo de aprendizagem, ele se quebra todinho, porque ele não vê essa questão do efeito. Mas aí vai perder o encaixe, é pra você saber a vida inteira. Não, as pessoas ficam naquele Porque eu realmente penso que deveria ser feito, pensado em fazer, sei lá, fazer primeiro com o método de aprendizagem, com todo mundo, todos os cursos, e usar em todos os cursos, todas as pessoas, não é só o curso. Porque eu nunca tinha trabalhado com método de aprendizagem. Eu acho que desde a ciência, eu trabalhar com isso é FPS. Depois com todo já maduro, né? No meio do ano, talvez, e no final do ano. Eu acho que aí ficaria, acho que assim ficaria legal. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem alguma consideração, uma última coisa, era em relação, isso também vai ajudar muito a gente, inclusive no próprio treinamento dos tutores. Então, como vocês avaliaram, o que é que vocês acharam, o que é que vocês teriam de sugestão em relação à própria postura dos tutores? E aí a gente não está falando aqui individualmente de ninguém, mas como uma sugestão de que a gente possa, nesse processo, aprimorar também a mediação desse grupo interprofissional. Se levantou primeiro. Só ia falar que a amiga foi fatinha, ela é ótima. Mas eu só acho que ela parecia, assim, tá um pouco perdida. Mas acho que foi a primeira vez, né? Mas assim, em relação à postura dela, eu achei ótimo, assim, igual do nosso curso. Assim, eu não fui, eu fiquei, e o meu tutor estava um pouco perdido em relação ao que o conteúdo precisa, porque ele não tinha a fichinha de odonto. Então, ele só sabia o que era para a medicina fazer. Então, eu acho que eu entendi o que o Paulo disse, que era de juntar os dois tutores e os dois tutores mediarem isso, porque aí teria as duas realmente visões, entendeu? Porque a visão dos alunos não é uma visão profissional, é uma visão totalmente leiga. Peraí, deixa eu entender, você está propondo que no grupo tutorial tem os dois? Tem os dois, exatamente. Um tutor tanto de medicina quanto de odonto, ou só, se tiver para ter um, que ele saiba o que o outro grupo precisa, entendeu? Porque quando a gente fez os nossos objetivos e o povo de odonto não fez objetivo nenhum. E disseram, quando vocês entrarem no fórum de vocês, vejam seus objetivos. Foi assim, entendeu? Então eu acho que essa é a minha sugestão. Juntar dois tutores, ou o tutor que está lá, saber a direção dos dois. Certo. Eu acho que também nessa parte de encorajamento, porque a galera quando chega, às vezes chega muito tímida e travada. Então o tutor também, eu acho que teve um que estava realmente sem falar e o tutor foi tentando estimular, e aí conseguiu, pelo menos ele conseguiu falar um pouquinho. E também a questão de, tipo, se tem um coordenador e um secretário que sejam de odonto ou que sejam de medicina, para não ficar, tipo, só de cada área, sabe? Então tentar estimular, acho que é interessante também os tutores. O meu tutor foi muito bom, assim, vou defender, porque ele integrou muito, ele realmente se esforçou para as meninas de odonto falar. Ele disse, e aí, como você poderia ver em odonto, o que você poderia imaginar que você queria ver lá, como é que você acha que a vigilância atua na área de odonto? Então, assim, ele fez muitos questionamentos para as meninas,
para elas engajarem na nossa discussão, porque a gente já sabia o conteúdo. Então, a gente explicou a maior parte do conteúdo. Ele disse, como vocês já viram, vocês vão explicar. Ele explicou a maioria dos conteúdos para elas. Mas assim, acho que ele encorajou muito a participação do debate, então acho que foi boa a postura. Isso, eu tinha esquecido de falar isso, mas de meio que obrigar, é uma palavra meio assim, mas de ser. Não, é obrigar mesmo. Um ser o coordenador de um curso e o outro ser o secretário, ou ao contrário, sabe? Porque aí integra bem mais. Essa história